você sente que o dinheiro que você ganha não está rendendo suficientemente para você multiplicar o teu capital e enriquecer, cara, assiste esse vídeo que ele foi feito para você. Roda a vinheta! Galera, eu tô muito feliz com vocês, muito feliz de verdade. Sabe por quê? Eu lancei o desafio essa semana e se você cumpriu, você sabe muito bem do que eu tô falando. Publiquei um vídeo falando sobre como você poderia ganhar dinheiro ou melhor, fazer dinheiro, não é verdade? E aí eu lancei um desafio, eu ia monitorar as curtidas daquele vídeo que eu publiquei e se ela batesse 500 curtidas em 48 horas, eu ia publicar um vídeo ainda essa semana, que é exatamente esse que eu tô gravando aqui, contando para você o que você deve fazer com o seu dinheiro. Agora que você aprendeu como fazer dinheiro, como ganhar dinheiro, né, ganhar por merecimento, ganhar fazendo dinheiro, trabalhando, produzindo ele, o que você agora pode fazer com o dinheiro que você acabou de produzir? E é exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo. Então vai lá curtir esse vídeo apertando o botão aqui abaixo e se você não se inscreve no meu canal, se inscreve aí, porque nós somos a maior comunidade de franquias e empreendedorismo que existe aqui no YouTube. Vamos nessa para o conteúdo que interessa. Bom, agora que você aprendeu a fazer dinheiro, se você tem algum dinheiro guardado, seja ele 1.000, 2.000, 10.000, 1 milhão de reais, você deve estar se perguntando o que você deve fazer com esse seu dinheiro para que ele multiplique e não simplesmente acabe no médio e longo prazo. E as duas únicas opções que você tem para dar saída para o teu dinheiro é ou investindo em ativos, trocando o teu dinheiro por outros ativos, ou trocando o seu dinheiro por passivos. E a diferença desses dois é muito simples. O ativo é tudo aquilo que vai fazer você ganhar mais dinheiro, produzir mais dinheiro. E o passivo é tudo aquilo que vai fazer você não produzir mais dinheiro, muito pelo contrário. Vai ser um dreno onde você vai estar escoando, jogando o teu dinheiro fora e no final de um mês, de um semestre ou de um ano, você vai perceber que se você estiver trocando o seu dinheiro por passivos, aquele dinheiro que você tinha guardado, ele já não existe mais. Então, se você for inteligente, você vai perceber que você deve alocar a maior parte do teu dinheiro em ativos. Trocar o dinheiro que você tem por outros ativos que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, simples assim. E eu adoro falar sobre esse conceito de ativos e passivos porque eu acho muito interessante. Se você parar para pensar a mesma coisa comprada por duas pessoas diferentes, sendo aplicadas de formas diferentes, para uma pessoa, aquilo pode ser um ativo, aquilo pode estar gerando mais dinheiro, e para outra, aquilo pode ser um passivo, onde ele vai estar gastando mais dinheiro para manter aquilo. Como, por exemplo, um imóvel ou um carro. Se você adquirir um imóvel, por exemplo, e está pagando ali todo mês a taxa de condomínio ou diversas outras taxas, aquele bem ali para você está sendo um passivo, você não está ganhando nada com aquilo. Mas se você tiver investido no imóvel para ganhar uma renda passiva, alugar aquele imóvel para outras pessoas e ganhar uma mensalidade, cara, aquilo sim é um ótimo de um investimento, é um ativo de renda passiva. E no final das contas, tudo vai depender do objetivo final que você dá para aquele bem que você está investindo. E agora que você sabe que para multiplicar o seu dinheiro você tem que olhar cada vez mais para outros ativos, nesse vídeo eu quero te mostrar os 7 tipos de ativos que existem para você poder trocar o seu dinheiro e fazer ele multiplicar. Vamos lá? Primeiro de todos é o ativo imobilizado de renda passiva. É exatamente aquele exemplo que eu dei do imóvel, mas existem diversos outros exemplos. Você vai investir no imóvel, você vai investir em veículos, você vai investir, por exemplo, em equipamentos de aluguel que você vai comprar, são ativos imobilizados que você vai ter eles fisicamente e que você vai ganhar uma renda passiva, seja alugando por um contrato de longo prazo ou alugando por períodos pontuais. Eu vou te dizer uma coisa, é muito comum a gente pensar em renda passiva com investimentos de imóveis, onde você está ali há muito tempo. Isso já existe, né? O mercado de locação de imóveis existe há muito tempo, mas o mercado de locação de itens em geral, ele está crescendo muito nos últimos tempos. Existe uma coisa chamada Renting Revolution, que inclusive os americanos apelidaram, que é a revolução dos aluguéis. Hoje em dia, a gente não precisa ter propriedade de algo para ter acesso àquilo, como por exemplo, a economia compartilhada, onde você tem ali acesso a veículos através de Uber ou de outros canais e você tem exatamente o mesmo benefício sem precisar estar investindo naquela propriedade. E esse conceito está sendo extrapolado para diversas outras coisas, como por exemplo, equipamentos de tecnologia, som, computadores, câmeras, itens de decoração para casa, festas, móveis e até roupas entraram nessa tendência de serem alugadas, ou seja, agora você tem um guarda-roupa virtual, você não precisa ter a posse
daquela roupa, você vai ter um guarda-roupa virtual. Existem plataformas, aplicativos que já te dão esse benefício e você vai ter a roupa dentro do seu guarda-roupa durante o período específico que você quer alugar e aí você devolve para a proprietária ou para a plataforma que estiver fazendo essa gestão. Um outro ativo imobilizado de renda passiva que está bombando nos últimos tempos são as placas de energia solar. Galera, preste atenção, energia fotovoltaica chegou para ficar, tá? Hoje em dia já está muito viável você investir na sua própria placa solar e produzir a sua própria energia, e com isso você vai ter o benefício da economia de luz da sua própria residência ou da sua empresa, ou até mesmo investir para que você consiga vender essa economia para outras pessoas, gerando a rentabilidade por trás desse investimento. O pulo do gato de você fazer dinheiro com esses ativos imobilizados de renda passiva é que eles vão se pagar num período X, então você tem que entender e já fazer um mapeamento, um fluxo de caixa. Em quanto tempo eu investindo nisso agora, eu vou ter que desembolsar o capital ou até mesmo vou financiar aquilo e qual operação ele vai estar me pagando, mas em quanto tempo aquele investimento que eu botei para investir naquele ativo imobilizado, ele vai retornar com toda aquela renda passiva que eu vou estar ganhando todo mês. Quando você joga isso na planilha e você percebe que alguns ativos eles vão te retornar no primeiro ou no segundo ano, cara, isso é incrível, é um ótimo de um investimento. Mas tem outros que vão te retornar em 4, 5, 10 anos e tá tudo bem, dependendo da valorização daquilo. Obviamente, se não houver nenhuma depreciação e você não tiver que fazer muita benfeitoria ou fazer um investimento para comprar um novo, ele também vai ser um ótimo de investimento para você fazer. Vamos agora para a segunda forma de você investir em ativos. Continuamos falando sobre ativos imobilizados, mas dessa vez a gente vai falar sobre ativos imobilizados de valorização. O que isso significa? Não são aqueles ativos que você vai investir e ganhar uma renda passiva, onde você todo mês vai estar ganhando um valor X, mas sim você vai ganhar numa venda a longo prazo. Ou seja, você compra, por exemplo, um terreno ou um imóvel na planta e ao longo dos anos ele vai valorizando. E aí você consegue fazer o famoso flip. Você vai vender ele 4, 5, 10 anos depois com a valorização muito mais alta. E dependendo do que você estiver investindo, às vezes você consegue um retorno 10 vezes maior do que aquilo que você investiu num prazo ali de 4, 5 anos. Um outro item de ativo imobilizado de valorização que os americanos gostam muito, aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura, são itens colecionáveis. O americano adora colecionar peças de diversas coisas, inclusive até aqueles cards, né, aquelas figurinhas de beisebol ou outros jogos, e eles vendem aquelas figurinhas ali um pouco mais na frente porque começam a ser itens raros, itens colecionáveis. Então eles vendem por fortunas. Essa é uma forma muito específica de você estar multiplicando o teu dinheiro, tá? Mas eu sei que tem muita gente que gosta e se identifica por itens colecionáveis, então vale a pena aqui mencionar para vocês esses dois exemplos. Vamos agora para o terceiro tipo de ativo. Bom, nesse momento eu quero falar para vocês sobre os ativos de estoque. O que é o ativo de estoque? O ativo de estoque é aquilo que você vai ter em mãos, seja em sua propriedade ou estoque em terceiros, ou seja, em um outro lugar, mas são itens ali, ativos físicos, que você vai vender, seja por revenda, ou seja, você compra um produto com preço de atacado e às vezes até ganhando uma economia de escala, porque você está comprando com alto volume e você vende ele no varejo, gerando valor daquele item, daquela peça, daquele produto que está vendendo, para que o teu cliente consiga consumir. Comércio, de forma geral, trabalha muito dessa forma, tá? Mas existe também um outro tipo de modalidade de um ativo de estoque, que é aquele onde você vai comprar matéria-prima, insumo, para você poder produzir e aí transformar, né, aquela matéria-prima num produto final para você poder comercializar. Você pode fazer isso de duas formas, seja ela no formato artesanal, da sua própria casa, e hoje em dia a gente está vendo, por exemplo, cervejarias artesanais feitas em casa mesmo, no quintal de casa, ou até mesmo brigadeiros gourmets que também são feitos em casa e vendidos pela internet, ou através mesmo de uma rede de relacionamentos, ou até mesmo em uma escala industrial, onde você pode investir num galpão, numa indústria e ter uma escala maior da produção daquele produto, investindo bem na distribuição daqueles produtos para que eles cheguem nos pontos de venda e sejam vendidos para os consumidores. Em quarto lugar, eu queria falar sobre os ativos biológicos. Olha só, estou falando de agronegócio, tá? E o Brasil é muito forte nisso. Inclusive, é o maior setor da economia brasileira, o setor que mais movimenta a economia brasileira. Representa 1/3 de todos os empregos gerados no Brasil e aproximadamente 1/4 do PIB brasileiro. Gente, é muita coisa. Dentro dos ativos biológicos, o que a gente tem aqui? A gente tem a agricultura, tá? Que é muito conhecida, e o Brasil é muito conhecido mundialmente por exportar café, grãos, açúcar,
trigo, esse tipo de coisa. Temos a pecuária, que é a criação de gado, que no Brasil também somos muito fortes, grandes exportadores e também com consumo interno muito relevante, e outros tipos de cultura que ficaram famosas também nos últimos anos, como a aquicultura, que é a cultura de frutos do mar, camarões, peixes, e a avicultura, que é a criação de galinhas. Esses são só alguns exemplos de ativos biológicos que você pode investir. Você pode fazer isso numa escala pequena ou até mesmo numa escala gigante, investindo em grandes terrenos, viveiros e produzir toneladas de ativos biológicos que vão ser vendidos tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. E se você parar para pensar, o segredo por trás desses ativos biológicos é que eles produzem os próprios ativos para você, eles têm uma alta reprodução, porque afinal são seres vivos. Em muitos dos casos, você apenas precisa investir numa matriz, como por exemplo o camarão, né? Você investiu numa matriz que é a mãe, em cada reprodução que a matriz tem, são milhares de camarões que são desovados, prontos para serem criados. E em outros casos, tem animais e insetos que produzem o próprio produto final, como o mel da abelha, o ovo da galinha e o leite da vaca. O próximo ativo que vai fazer você multiplicar o seu dinheiro são os ativos intangíveis. Dentro dessa categoria, a gente tem ativos, coisas que você vai investir, que você não consegue pegar, que não é palpável, que você não consegue enxergar. Mas na maioria dos casos são contratos de coisas virtuais, de propriedades de algo que você registrou, que você pagou, que você tem a propriedade, que você pode vender para outras pessoas. Nesse caso a gente tem, por exemplo, em shopping centers, o famoso CDU, que é a concessão de direitos da unidade, as famosas luvas que a gente paga para entrar no ponto físico, e aquele valor ali que a gente pagou, aquele valor não é jogado no lixo não, tá? Muito pelo contrário, aquele valor ali é um direito seu, que você investiu e que durante todo o período que você tiver posse daquela propriedade, você tem ali aquelas luvas como ativo intangível, que quando você for vender para um terceiro, você consegue recuperá-la. E na maioria das vezes tem até um ganho de valorização em cima daquilo. Um outro ativo intangível são domínios na internet. Eu conheço gente que vive só disso, tá? De fazer flipping de domínio na internet. O que isso significa? Tem uma pessoa que vai lá, entra no registro.br ou no GoDaddy ou em qualquer outra plataforma que vende domínios, né? E o que são domínios? Domínios é aquela URLzinha, é o endereço de um site, o endereço de um e-mail que você compra, tá? Você tem o direito daquilo ali. Então tem muita gente que acaba inventando nomes e que fazem compras de domínio que é super barato. Tem domínios que você compra por 4, 10, 40 reais. E depois que você faz aquela aquisição e o domínio é seu, você pode botar ele à venda. Tem diversas plataformas que fazem esse trabalho, né, de leilão, basicamente. Onde você que tem um domínio quer vender e alguém que quer comprar porque você teve alguma ideia de um nome super interessante, essa pessoa ela não quer ter o trabalho de ter ideias, quer já comprar um domínio pronto, ou até mesmo ela tem uma marca que você tem um domínio daquela marca registrada e ela vai lá e faz uma proposta para comprar esse domínio que é seu. Nesse mercado, gente, existem transações milionárias, tá? Então se liga, porque essa pode ser uma boa forma de você investir no ativo relativamente barato que pode te gerar um ótimo resultado no médio e longo prazo. Outros ativos intangíveis que existem são marcas, patentes, bancos de dados, ou seja, informações digitais que você pode comercializar para que outras empresas, outras pessoas comprem de você. Mas fazer isso não é tão simples, você vai ter que investir bastante para construir uma boa reputação no mercado e construir uma lista, né? No caso do banco de dados, uma lista, uma grande audiência, para que gere valor para que outras pessoas comprem de você. Mas só para você ter uma noção, a Sephora, que é uma das maiores empresas varejistas no segmento de cosméticos do mundo, aquelas lojas, né, que vendem maquiagens. Alguns anos atrás, quando ela entrou no Brasil, eles não entraram comprando lojas físicas, eles entraram comprando um grande site que existia na época, que era o e-commerce de venda de produtos de maquiagens. E-commerce ele transacionava milhões de reais por ano. E a Sephora viu nesse site um grande valor por conta de toda a base de clientes que eles já tinham, com e-mails, com banco de dados, informações sobre dados de consumo, produtos que eles consumiam. Então a Sephora comprou esse site e passou a vender para aquela mesma clientela os seus próprios produtos. E qual foi o resultado dessa história? Os jovens que tinham investido naquele site e pagam ali talvez no máximo uns 50 mil reais para ter ele funcionando, venderam o site por mais de milhões. Bom, passando nos ativos intangíveis, vemos então os ativos financeiros. O que estão aqui dentro dos ativos financeiros? A maioria das pessoas que pensam em investimento pensam nos ativos financeiros. Dentro dos ativos financeiros a gente tem algumas categorias. Em primeiro lugar, a gente tem as moedas. Podendo ser uma moeda estrangeira, onde você vai comprar ali, sei lá, vai trocar o seu dinheiro em real por um dinheiro em dólar ou por um dinheiro em euro e esperar a valorização dessa moeda no mercado para que você consiga converter novamente aquela moeda para a sua moeda e você ganhar em cima disso. Mas não só moedas estrangeiras são ativos financeiros, como também
criptomoedas, moedas digitais, que estão ganhando uma grande notoriedade no mercado, como o próprio Bitcoin, que é o principal deles, no qual muita gente ganhou dinheiro com ele, principalmente lá no início, onde o Bitcoin teve uma grande valorização. Hoje em dia ainda tem muita gente fazendo isso e ganhando dinheiro fazendo day trade. Você pode fazer tanto com criptomoeda quanto com ações, que tem uma alta volatilidade. Ou seja, você compra aquele ativo num determinado momento, naquela valorização. Quando ela valoriza mais, você vende, você ganha essa diferença aqui, tá? Então esse é o famoso jogo do day trade. Tem gente que fica monitorando a cada minuto a valorização do mercado, tanto de ações quanto de criptomoedas, e acabam ganhando muito dinheiro com isso. Um outro tipo de ativo financeiro que é muito comum são os títulos públicos. E como funciona o título público? Ele funciona basicamente como um empréstimo que você faz para o governo federal. Então você empresta dinheiro para o governo e ele vai te devolver aquele dinheiro com juros. E é assim que funciona os títulos públicos, tá? E além deles existem os fundos de investimento, onde você vai estar ganhando ali uma renda fixa ou até mesmo rendas variáveis e ações de outras empresas que você pode comprar, esperar elas valorizarem para que você consiga ter um retorno em cima disso. Bom, nesse momento a gente fechou os 6 principais ativos que existem por aí e a maior parte deles você vai conseguir fazer através de uma pessoa jurídica. São poucos que você vai conseguir fazer através de pessoa física, tá? Então, se você quiser investir nesse tipo de ativo, você vai ter que constituir empresa, abrir um negócio para você conseguir faturar e ter resultado. Mas em 7º lugar, eu trouxe aqui um ativo extra, tá? Que na minha opinião é o mais importante de todos e que talvez você não tenha ainda pensado. E esse ativo é você mesmo. Mas como assim, Rafael? Eu vou investir em mim mesmo? É exatamente isso, cara. Você é o seu principal ativo. Quando você perceber isso, você vai conseguir fazer o seu dinheiro multiplicar de forma exponencial. Eu não tô brincando, gente. Eu vou te dizer uma coisa. Inclusive, algo pessoal, tá? Os investimentos que eu fiz em mim mesmo foram os melhores investimentos que eu fiz na minha vida, foram os investimentos que eu tive o maior retorno de todos. E você consegue fazer isso de 4 formas. A primeira delas é você investindo no seu conhecimento. É tudo aquilo que você vai consumir em termos de informação. Conhecimento, você consegue fazer isso através da faculdade, consegue, você consegue fazer isso através de escola, consegue, mas você também consegue fazer isso de diversas outras formas. O conhecimento, a informação, ela está aí, a gente vive na era da informação. Então você deve estar cada vez mais investindo na sua capacidade intelectual, no seu conhecimento, porque quanto mais a gente investe no nosso conhecimento e a gente transforma ele em ações, a gente investe em algo chamado capital intelectual. E isso, gente, não tem preço. O know-how que você tem sobre certo assunto, certa especialidade, ele pode ser vendido de diversas outras formas. Ele pode ser transformado numa franquia que vende know-how para vocês franqueados. Ele pode ser transformado numa consultoria que você vende a sua hora para que outras pessoas tenham acesso àquele conhecimento que você já teve. Além disso, ele pode ser transformado em mentorias, consultas, terapias, aulas, enfim, tem tanta coisa que você pode fazer com o seu conhecimento e monetizar ele, que se você não estava investindo nisso até hoje, cara, para tudo mesmo e começa a fazer isso a partir de agora. E eu sei que você sabe que investir em conhecimento é algo que vai te dar retorno garantido, até porque você está aqui assistindo esse vídeo. Em segundo lugar, a segunda coisa que você pode fazer para investir em você mesmo é no seu networking, na sua capacidade de influenciar e se relacionar com outras pessoas. Quanto mais você se envolve em uma rede de relacionamento de pessoas que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo que você, maior será a sua chance de ter resultados. A gente conhece aquela frase que é bastante conhecida: você tem os resultados da média das 4 pessoas que convivem com você. Então, invista no teu networking. Em terceiro lugar, as habilidades que você adquiriu ao longo do tempo dentro da sua vida também são ativos que você consegue monetizar. Seja ela uma habilidade de desenhar, de redigir, de fazer música, tocar violão. Cara, tem tanta coisa que a gente faz e que se você parar para perceber, você com certeza tem diversas habilidades que você adquiriu ao longo desse tempo, que muitas delas devem ser até monetizáveis e você nem sabe disso. Mas é sempre bom a gente reciclar as nossas habilidades, porque cada vez que o tempo passa, o mercado, o mundo, ele vai precisar de novas habilidades, de pessoas que adquiram novas habilidades que não são aquelas do mundo antigo. E eu vou te dizer uma coisa muito importante que você já deve ter percebido, tá? Nesse mundo onde as coisas estão ficando cada vez mais automatizadas, existem robôs que fazem praticamente tudo que o humano fazia, as habilidades de comunicação e relacionamento são aquelas que vão prevalecer entre nós, seres humanos. Então invistam nelas, pelo amor de Deus, invista na sua oratória, invista na sua habilidade de se comunicar
vista na sua habilidade de relacionar e influenciar outras pessoas. E por último, a quarta coisa que você pode fazer para investir em você mesmo é investir na sua imagem, investir na sua marca pessoal, investir nas suas fotos, investir no seu book profissional para que você tenha uma marca que as pessoas reconheçam, que elas olhem para você e que você consiga remeter exatamente a mensagem que você quer passar para o mundo. Bom, chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado. A última coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: não existe investimento certo ou investimento errado. Uma coisa não exclui a outra, você pode investir em diversos desses ativos e que você pode ter em diversos deles altíssimos resultados e outros um baixo resultado. Não vai existir o melhor ou o pior, vai depender muito do contexto e da situação atual de mercado. E antes de me despedir, eu queria te agradecer mais uma vez por ter cumprido o desafio aqui do canal. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou e de deixar um comentário sobre qual ativo você mais se interessou. Estou curioso para saber. Te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Fala galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vim aqui deixar um recado que é o seguinte: você quer fazer o download do meu cérebro todos os dias? Seguinte, gente, eu tenho um canal no Telegram que todos os dias eu mando mensagem pra turma compartilhando os insights que eu tenho no dia a dia dos meus negócios, novas ideias de negócios e muito mais, tá? Vou deixar o link na descrição desse vídeo, vai lá, clica, entra no canal secreto do meu Telegram que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Te encontro lá, um abraço!